Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Kelly. Hoje nós teremos uma aula de geografia, onde vamos tratar de assuntos referentes a clima e à diversidade de biomas que existe pelo mundo afora. Para que a gente possa dar início, primeiramente é importante que a gente tenha bem claro o conceito de clima, tá? Clima nada mais é do que o conjunto de estados meteorológicos de uma dada região ao longo do ano. Então, para definir o clima de um local, é necessário que observe essas variações que vão ocorrer ao longo do ano, e dentre essas variações, a gente pode relacionar aí a temperatura, a umidade, a incidência de chuvas, e a partir dessas informações, definir o tipo de clima de determinada região. Bom, nós podemos observar no mapa que existem diferentes tipos de clima e que eles tendem a se repetir conforme a posição da faixa de terra, estabelecendo aí um parâmetro em relação à linha do Equador e aos trópicos. Então, nós temos aí uma repetição de climas, né, climas muito parecidos, tanto nessa faixa central, próxima à linha do Equador, e se a gente observar também ao norte, nós teremos aí a incidência de climas muito parecidos também, tá? Devido à temperatura neste local. Então, a posição do território no globo terrestre e conforme a quantidade da incidência de raios solares vão interferir bastante no tipo de clima de determinada região. Bom, aqui eu trouxe para vocês dois climogramas. Climograma nada mais é do que um gráfico que vai trazer informações sobre o clima da região. São duas informações básicas, que no caso é a temperatura, que vocês vão ver aí nessas linhas vermelhas, e a precipitação, que seria as chuvas, que estão destacadas aí nessas barras azuis. Então, nesse climograma do lado esquerdo, que é da cidade de São Paulo, a gente pode perceber que nos meses mais chuvosos, a temperatura também é mais elevada. Nos meses menos chuvosos, a temperatura cai. Diferente do clima na cidade de Manaus, que é esse outro gráfico que está aí do lado direito. Nos meses mais chuvosos, a temperatura é mais baixa, e nos meses com menos chuva, a temperatura é mais alta. Então, esse climograma ele serve para que a gente possa compreender, né, ter aí acesso a informações do clima de determinada região, determinada cidade. Um outro conceito importante também é o bioma, que é uma unidade biológica ou um espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, pelo solo, pela altitude. Então, geralmente, um bioma ele vai ser desenvolvido, ali as plantas, os animais, toda a vida existente conforme as condições climáticas. Então, se eu estou falando de um local onde faz muito calor, tem muita incidência de raios solares, nós teremos aí algumas características. E se eu estiver falando de locais mais frios, com neve, então o tipo de vida existente nesse local vai ser outro também. O bioma também está relacionado com o clima, relevo e o solo da região, as condições de temperatura, a quantidade de chuva, a incidência de luz solar nas várias regiões, né? E aí, nesse caso, vão facilitar ou impedir a existência de qualquer vida, tá? Bom, nós vamos falar aqui sobre os diferentes biomas do mundo, e o primeiro a ser destacado é a tundra, que possui aí uma vegetação herbácea que se desenvolve no degelo, quando as sementes encontram condições para poder germinar. Quando eu falo de vegetação herbácea, eu estou falando de uma vegetação rasteira, né, ou de pequenos arbustos. Nós não vamos ver incidência de grandes árvores nessa região. Nesses locais, o ciclo vegetativo é rápido. Por quê? Porque o solo ele fica congelado a maior parte do ano. E esse é o bioma mais frio, né, do planeta. Eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês possam identificar as características aí da tundra. Aqui também.
tá? Olha só, nenhuma incidência, né, de árvores, de grandes árvores. E aqui no mapa a gente consegue observar os principais locais onde ela ocorre, tá? Esse bioma. Tem também o bioma de montanhas, que ocorre nas cadeias montanhosas na região dos Andes, rochosas, região dos Alpes, Himalaia e outros. Então, nós estamos falando aqui em locais bem altos dentro do relevo, né, do planeta. A Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, a Cordilheira do Himalaia, lá na região da Ásia, tá? Então, são alguns dos lugares mais altos do mundo. Nesses locais, a vegetação ela vai aparecer em patamares, como se ela fosse em camadas. O que vai definir o bioma vai ser principalmente a altitude. E esse ecossistema, ele evidencia bem a adaptação em função do clima e da altitude. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber a diferença, a variação do tipo de vegetação, tá? Só destacando para vocês aí a floresta de coníferas, que nós estamos falando aí de árvores como, por exemplo, os pinheiros, tá? Elas recebem esse nome porque elas têm formato de cone. Seria tipo aquela árvore que a gente monta aí no período do Natal. Onde a gente pode ver aí no mapa os locais mais escuros são as áreas de ocorrência desse tipo de bioma. Existe também a taiga ou floresta boreal, que ela vai ocorrer apenas no hemisfério norte, entre a latitude 50 graus e 60 graus. É um tipo de floresta homogênea, formada por coníferas também, né? Árvores aí como abetos e pinheiros. E eles são árvores resistentes e perenes. Quando eu falo de perene, eu estou falando de árvores que perdem as folhas. Então, ela vai passar ali um período praticamente sem folha nenhuma. Depois, com a mudança da estação, as folhas voltam a nascer. Aqui nós temos algumas imagens também nos mostrando aí as características da taiga. Aqui também. Olha só, região gelada, né, a incidência desse tipo de bioma. E no mapa agora a gente pode ver as áreas de ocorrência desse bioma. E só destacando que vocês podem notar que somente em uma determinada faixa é que ele vai ocorrer. Tem também o bioma da floresta temperada, que ela é típica do clima temperado e estações bem definidas. Então, são locais onde é possível perceber ali nitidamente as 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. Recobrir áreas que são densamente povoadas, tá? Essas florestas elas existiam aí em locais onde hoje existem muitas pessoas morando, né, ocuparam aí esses territórios. E também é um tipo de floresta decídua, que perde aí as folhas no período do inverno. A floresta temperada, nós temos aí algumas imagens para vocês analisarem, né, como ela é, quais são as características. Aqui também. Olha só que imagem bela. E aqui no mapa a gente consegue ver as áreas de ocorrência, né, os principais locais onde existem essa floresta temperada. Bom, existe também o bioma de formações mediterrâneas. Nesse caso, a vegetação característica é das margens do mar Mediterrâneo, que nós podemos destacar o sul da Europa e o norte da África. Ele aparece em outras partes do mundo, tá? Ele não é exclusivo aí da região mediterrânea. É um bioma marcado por uma estação seca e uma estação quente. Então, é bem definido também esse aspecto. Aqui algumas imagens que vai nos mostrar aí essas características dessas formações mediterrâneas, tá? E nessa parte escura do mapa também nós vemos a área de ocorrência.
Um outro bioma a ser destacado são as estepes, que é um bioma seco, frio e com vegetação rasteira. Ele geralmente aparece em zonas de transição, tá? Entre o deserto e a savana. Então, a estepe, quando está terminando o deserto, iniciando a savana, essa área de transição, ela é chamada aí de estepes. Nesse domínio, os verões são quentes e os invernos rigorosos. Aqui alguns exemplos, tá, de regiões. Nesse caso aí, ó, tá, é um local de transição entre deserto e savana. Esse mapa também nos mostra a área de ocorrência. Aqui uma outra imagem. Bom, podemos destacar o bioma chamado pradarias. A pradaria ela ocorre tanto na América do Norte, tá, quanto na América do Sul, aí ela já recebe o nome de pampas, que aí no caso é um bioma que existe aqui, né, no nosso território brasileiro. No sul, onde recebe mais chuva, tá, esse tipo de bioma, e apresenta-se geralmente em relevo suavemente inclinado. São aí algumas características. Aqui nós podemos ver imagens, né, mostrando como ela é. E aqui no mapa o destaque para esse tipo de bioma e as áreas de ocorrência, né, onde ele aparece. Tem também as savanas, que é um bioma típico de clima tropical, tem ali bem definido uma estação seca e outra chuvosa. No Brasil, ele vai aparecer como cerrado, que é a região em que nós vivemos. Tá? Então, o nosso bioma é cerrado, mas ele tem características de savana. E ele é composto por arbustos e gramíneas, então também não é comum árvores muito grandes, tá? Aqui nós temos algumas imagens que nos mostram como é a savana. Aqui também, tá vendo? Que existem árvores, mas elas não são florestas densas, não são árvores muito altas. Aqui também essas imagens ilustram. E o mapa mostra aí onde é que esse tipo de bioma ocorre. As florestas tropicais, a área de ocorrência é delimitada pelos trópicos, tá? Se a gente observar aqui, eu trouxe esse globo para a gente notar, essa linha vermelha é a linha do Equador. E os trópicos, eles estão marcados aqui, ó. Aqui um, aqui o outro. Então, quando nós falamos de florestas tropicais, nós estamos falando de florestas que vão surgir aqui nessa região, onde tem uma alta incidência de raios solares, tá? E que geralmente tem a característica de possuir um clima úmido, são locais mais chuvosos. Por isso que fala, né? Elevada temperatura e grande pluviosidade. É o tipo de bioma que mais apresenta diversidade, tanto de plantas quanto animais, né? Dos mais diferentes organismos que vivem nessas regiões. E são próximas aí, aquelas que estão próximas ao Equador geralmente são mais densas. Aqui nós temos um exemplo, uma imagem de floresta tropical. E aqui no mapa podemos ver a área de ocorrência, né, os locais onde a gente encontra esse tipo de bioma. Tem também o bioma desértico, que nesse caso a vida, né, as plantas, os animais, eles adaptam-se à escassez de água. Geralmente as árvores têm os caules cobertos com uma camada de cera para poder impedir a evaporação da água que existe dentro da planta, e as raízes são longas para poder conseguir absorver uma quantidade maior de umidade no solo. Aqui um exemplo, né, de bioma desértico. Essa imagem aqui é bonita, né, nos mostra aí claramente como pode ser o deserto. E aqui no mapa a gente vê essa área de ocorrência. Só valendo destacar que o que está em amarelo são desertos propriamente ditos, e o que está em laranja
são semidesertos. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma região de semideserto, que é a região da Caatinga, que fica no Nordeste, tá? Bom, então por hoje é isso e espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido. Um beijo para cada um e até a próxima. Tchau, tchau!